به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respeitados irmãos e irmãs, em primeiro lugar louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador, o nosso sustentador, o soberano que enviou profetas e mensageiros para esta face da terra, profetas de Allah, mensageiros de Allah. Todos eles vieram para este mundo com um e único objetivo. Objetivo de chamar as pessoas para Allah subhanahu wa ta'ala, objetivo de ensinar as pessoas a reconhecerem Allah subhanahu wa ta'ala como o único ser digno, merecedor de adoração. Respeitados irmãos e irmãs, devemos sempre agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala por todas as dádivas, por todos os favores que Allah subhanahu wa ta'ala tem nos agraciado. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte: Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Aquela pessoa que amanhecer com segurança, com tranquilidade, no seu convívio familiar. Mu'afan fi jasadihi. Aquela pessoa que amanhecer com saúde. E wa indahu qutu yawmihi. E se tiver, não é, alimento para aquele dia, para poder garantir, se tiver o pão para poder garantir para a sua família, não é, a subsistência para a sua família. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte: فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا. É como se Allah subhanahu wa ta'ala trouxesse todo o dunya, não concernente aos bens materiais. Então é como se Allah subhanahu wa ta'ala desse à pessoa a capacidade, o alcance dos bens materiais mundanos. Por quê? Porque acordou com segurança, acordou com saúde e acordou enquanto tem o pão para aquele dia. Então, prezados irmãos e irmãs, devemos louvar e agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala sempre por cada favor que Allah subhanahu wa ta'ala tem nos concedido. E os favores de Allah subhanahu wa ta'ala, respeitados irmãos, nós devemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala através das adorações, reconhecendo Allah subhanahu wa ta'ala como dador, não é, dessas dádivas, desses favores. E Allah subhanahu wa ta'ala também promete que sempre que nós agradecermos os favores, as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah diz: La in shakartum la azidannakum. Sempre que fordes agradecidos, bem agradecidos às minhas dádivas, aos meus favores, Allah subhanahu wa ta'ala promete multiplicar. Mas se nós formos ingratos, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala irá arrancar esses favores, essas dádivas de nós. Não é? Dádivas aqui que eu citei, que são dádivas essenciais. Não é para cada um de nós, respeitados irmãos. E um poeta árabe diz o seguinte: Urifatu ni'matu idha fuqidat. Nós só iremos dar valor, não é, aos favores, às dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala quando nós perdermos. Não é? Na ausência dessas dádivas, como a dádiva da saúde, da segurança, não é, e do pão, não é, para a sua família, nós só iremos reconhecer essas dádivas quando não tivermos. Enquanto tivermos, respeitados irmãos, nós temos que fazer esse esforço de agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala, para Allah subhanahu wa ta'ala sempre manter estas dádivas nas nossas vidas. Respeitados irmãos e irmãs, certa vez o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam estava a montar um animal, não é, como seu transporte, e nesse dia o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam tinha levado, não é, um grande sahabi radiyallahu ta'ala anhu, que é o seu primo Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, conhecido como Hibrul Umma ou Bahrul Ulum fi Tafsir. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, primo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele é conhecido como o pai
não é, da interpretação do livro sagrado de Allah subhanahu, o maior interpretador depois de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Não é? O oceano do conhecimento no que tocante a respeitar os irmãos, a interpretação e os significados do Alcorão. É Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Então, certa vez ele estava na companhia de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, como vem no hadith, ele estava na boleia. Kuntu ridfa ou kuntu radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eu estava na boleia, estava atrás de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, depois de algumas caminhadas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam olhou, não é, para trás e falou para o seu sobrinho o seguinte: o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Ya gulam. Ya gulam, num termo respeitado os irmãos, de paixão, não é, de amor que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinha para com crianças principalmente e para com todas as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, sabendo nós que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam ele foi caracterizado com esta qualidade: Rahimun bil mu'minin wa kana bil mu'minina rahima. Não é, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam era rahim, tinha muita compaixão para com os crentes. Então o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam olhou para o seu primo Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu e disse: Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ou meu primo, ou rapaz, ou jovem, enquanto jovem ainda, se eu vou ensinar assim algumas palavras, mas essas tais palavras têm um significado muito amplo, ao ponto de alguns ulamás não explicarem que essas palavras podem ser consideradas como código do din, código da religião. Então eu irei ensinar assim algumas palavras. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele tinha essa característica. Por vezes o profeta sallallahu alaihi wasallam falava poucas palavras, não é? Um parágrafo, mas com um significado muito vasto. Por exemplo, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, ele fala sobre o oceano. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam diz o seguinte, não é, que todo animal, não é, que habita ou que vive no mar é lícito, não é, hillu maitatuhu, mesmo que nos encontremos sem vida. Não é? Então, destas palavras de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam foram extraídas masail, não é? Muitos masail. Não é? Isso mostra, prezados irmãos, que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, não é, Allah subhanahu wa ta'ala tinha concedido a ele a eloquência e nas suas palavras. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Inni u'allimuka kalimatin. Eu, meu primo, eu irei ensinar assim certas palavras. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte: Ihfadillaha yahfaduka. Oh, meu primo, ihfadillah, proteja Allah. Sabemos nós que Allah subhanahu wa ta'ala é o nosso protetor dos crentes, o aliyul mu'minin. Então, ihfadillaha yahfaduka significa respeitar os irmãos, que nós devemos proteger, salvaguardar os direitos de Allah subhanahu wa ta'ala, que são as suas ordens, os seus comandos, perante as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, como o Mufassir ele diz: ihfadillah yahfaduka, kayf inda hududihi bi imtithal al-awamir. Diante dos comandos, das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, nós temos que fazer um esforço, um sacrifício, prezados irmãos, de cumprirmos, de salvaguardarmos, de protegermos os direitos, as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala nas nossas vidas. E não transgredirmos, não ultrapassarmos os limites. Ihfadillah, Allah subhanahu wa ta'ala, prezados irmãos, definiu limites, não é? Uma linha vermelha que nós não devemos transgredir, não devemos ultrapassar, que são as suas ordens. Coisas que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, vedou para nós nas nossas vidas. Então, respeitar os irmãos, nós devemos proteger aquilo que são os limites de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, yahfaduka, Allah subhanahu wa ta'ala promete, prezados irmãos, proteger a cada um de nós. Então, jinsul amal, ou jazaul amal, não é? Bijinsil amal. Da mesma maneira, respeitados irmãos, que nos comportarmos diante das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e das suas proibições, então Allah subhanahu wa ta'ala também irá se comportar para conosco, dependendo ou em conformidade o nosso comportamento para com o nosso Senhor Allah subhanahu wa ta'ala. Porque inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala sempre, não é, promete salvaguardar, proteger a nós e respeitar os irmãos, enquanto estivermos também
a protegermos, a salvaguardarmos os direitos de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje em dia, respetados irmãos, todos nós, sem exceção alguma, vivemos num medo, num terror natural. E nós, respetados irmãos, desejamos esta proteção divina, esta segurança da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Respetados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala só promete a sua segurança, a sua proteção, respetados irmãos, para aquelas pessoas que protegem e salvaguardam as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Se nós, respetados irmãos, protegermos e salvaguardarmos as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala irá nos proteger. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. Como no Corão, Allah diz que Allah irá submeter até anjos para nos proteger. Se nós protegermos, se nós salvaguardarmos as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E respetados irmãos, quando falamos dos comandos das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, nós sabemos que depois da crença, a ordem mãe é o cumprimento das 5 orações diárias. E Allah subhanahu wa ta'ala também chama-nos, respetados irmãos, a salvaguardarmos, a protegermos este direito de Allah subhanahu wa ta'ala. Este comando, Allah diz: وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ. Deveis salvaguardarem o cumprimento das 5 orações diárias nas vossas vidas. Devemos trazer, respetados irmãos, 5 salats diários nas nossas vidas. E Allah subhanahu wa ta'ala depois diz: وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Em especial também aquela oração, respetados irmãos e irmãs, que é negligenciado por vezes, por causa, respetados irmãos, da nossa negligência, da nossa fraqueza, que é a oração de Al-Asr. Aquela oração que é negligenciada, nós dissemos, na hora de ponta. Não é a oração de Asr. Muitas das vezes, respetados irmãos, é negligenciada por nós, porque é naquela hora que nós denominamos como a hora de ponta, a hora de faturar, porque daqui a pouco terei que fechar a minha loja, terei que fechar com as minhas atividades econômicas. Allah diz: وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَى. Em especial também a oração de Al-Asr, deveis proteger. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. E sempre, respetados irmãos, que cumprirmos com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Sempre que protegermos o cumprimento das 5 orações diárias, devemos tomar em consideração a concentração, a devoção, para o nosso salat ser aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta de Allah sallallahu alaihi wa sallam também diz: Man salla subha fahuwa fi dhimmatillah. Aquela pessoa que acordar na hora de al-fajr e cumprir com a sua oração de al-fajr, fahuwa fi dhimmatillah. Esta pessoa passará todo o dia na segurança, na proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto, respetados irmãos, nós precisamos a segurança divina, a segurança da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah não garantir, respetados irmãos, a sua segurança, nós podemos procurarmos a segurança em qualquer parte do mundo. Podemos contratar os melhores seguranças, mas não estaremos seguros. Porque também a segurança, respetados irmãos, parte daqui do íntimo, a segurança espiritual. Então o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte: Man salla subha fahuwa fi dhimmatillah. Quem for efetuar a sua oração de Fajr e sair à procura, à busca do seu sustento durante o dia, tenha na consciência, tenha esta convicção de que você estará na segurança, na proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, respetados irmãos, é importante salvaguardarmos, protegermos as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala nas nossas vidas, para Allah subhanahu wa ta'ala também garantir a sua segurança, a sua proteção para cada um de nós. Nós precisamos, respetados irmãos, protegermos os nossos bens, mas Allah subhanahu wa ta'ala também promete a proteção, a segurança dos nossos bens, se nós estivermos ligados, respetados irmãos, com os direitos de Allah subhanahu wa ta'ala. Se nós salvaguardarmos e protegermos os direitos de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah promete salvaguardar e proteger os nossos bens. Allah promete proteger os nossos filhos. Allah promete proteger e assegurar a nossa família. Tudo isso, respetados irmãos, parte de nós mesmos.
Hoje, respetados irmãos, nós estamos preocupados com a proteção dos nossos bens. Mas se nós, respetados irmãos, vejamos, se nós nos preocuparmos em salvaguardarmos, em protegermos os direitos de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala promete salvaguardar, assegurar os nossos bens enquanto nós em vida, e Allah subhanahu wa ta'ala também promete salvaguardar os nossos bens que passarão para os nossos herdeiros depois de nós deixarmos este dunya. Então, os nossos filhos, respetados irmãos, irão encontrar os bens que nós tanto lutamos, buscamos para garantir para eles uma vida condigna. Mas tudo isso, respetados irmãos, é encontrado se nós estivermos a salvaguardar os direitos de Allah subhanahu wa ta'ala. No Suratul Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte, que a piedade, a religiosidade de um pai influencia, respetados irmãos, positivamente no que concerne a proteção dos filhos, quer na área educacional, quer na segurança dos bens que serão como herança desses mesmos filhos. No Suratul Kahf, Allah diz o seguinte, que فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. É uma história muito longa, mas Allah subhanahu wa ta'ala aqui conta-nos, respetados irmãos, que Allah protegeu a herança de duas crianças órfãos. Allah protegeu, salvaguardou, assegurou a herança de duas crianças órfãos. Por que razão? Allah diz, porque وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, porque os pais dessas crianças eram religiosos, eram íntegros, pautavam pela religiosidade enquanto em vida. Então, por isso que Allah subhanahu wa ta'ala protegeu os bens destas mesmas crianças. Então, respetados irmãos, se nós salvaguardarmos, assegurarmos as horas de Allah subhanahu wa ta'ala nas nossas vidas, Allah subhanahu wa ta'ala promete salvaguardar, também proteger os nossos bens. Allah promete proteger os nossos bens. Então, prezados irmãos, é importante trazermos as horas de Allah subhanahu wa ta'ala nas nossas vidas. Sempre respetados irmãos, que tivermos a oportunidade de cumprirmos com as horas de Allah subhanahu wa ta'ala, devemos cumprir. E o que acontece, respetados irmãos, por vezes nós queremos a segurança da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, queremos a proteção divina, nos esquecemos de respeitar, no momento em que realmente precisamos da segurança divina, da proteção da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, mas nós nos esquecemos de respeitar os irmãos, que esta tal segurança nós teríamos respeitado os irmãos, não é construído enquanto estávamos a gozar de momentos de quê? De felicidade. É desta maneira que Allah subhanahu wa ta'ala se comporta com os seus servos. Então, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte, que ta'arrafa wa'arrif ila Allah fi ar-raha ya'rifuka fi shidda. Então, nós devemos respeitar os irmãos, aumentarmos a nossa relação com Allah subhanahu wa ta'ala em momentos de felicidade, de alegria, quando estamos bem de vida, em momentos de alegria e felicidade, quando estamos a gozar da saúde. É aquele momento que nós devemos nos preocupar com a nossa relação com Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'rifuka fi shidda. Quando estivermos doentes, Allah vai olhar para nós, Allah vai nos proteger, Allah vai nos assegurar. Então, respeitar os irmãos, devemos aumentar a nossa relação com Allah subhanahu wa ta'ala nos momentos de alegria, de felicidade, nos momentos de adversidade, de dificuldade. Allah subhanahu wa ta'ala não irá se esquecer de nós. Nasullaha fanasiyahum. Se nós não nos esquecermos das horas de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vai se esquecer de nós. Isto é, Allah não irá olhar para nós em momentos de quê? De adversidade. E respeitar os irmãos, que fique claro, respeitar os irmãos, que sempre que nós estivermos a cumprirmos com as horas de Allah subhanahu wa ta'ala em momentos de felicidade, nos momentos difíceis, Allah subhanahu wa ta'ala irá nos proteger. Allah irá nos proteger. Yunus, alayhi salatu wassalam,
profeta de Allah, Yunus ibn Matta, não é aquele profeta que Allah SWT testou. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. Ele foi engolido com um peixe grande, a baleia, e ele esteve numa situação, respeitados irmãos, em que não teve saída, se não se lembrar, se não pedir a Allah, se não clamar pela majestade de Allah subhanahu wa ta'ala, para Allah salvar a ele daquela situação. Ele estava dentro do peixe de uma baleia, e os ulamais dizem que ele estava tão preocupado, estava numa angústia, e fanada fi dhulumat. Ele chamou, clamou pela majestade de Allah subhanahu wa ta'ala nas trevas. Nas trevas, Allah usa aqui dhulumat nas trevas, que é dhulumatun fi jawfil hut. Primeiro ele estava naquela escuridão dentro da barriga da baleia. Depois estava naquela escuridão, respeitados irmãos, fi a'mak al-bihar, nas profundezas do mar ou do oceano. Dhulmatul layl, depois da outra escuridão e a escuridão da noite. Então Allah diz: "Wanada fi dhulumat." Yunus alayhi salatu wassalam clamou, pediu a Allah subhanahu wa ta'ala dentro dessas trevas, dessas escuridões: "An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin." Reconheceu Allah subhanahu wa ta'ala, reconheceu a sua falha, o seu erro. Ele reconheceu dizendo que ninguém terá a capacidade de me salvar desta situação em que eu estou, senão somente o meu Senhor Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala salvou a Yunus alayhi salatu wassalam. Allah salvou a Yunus alayhi salatu wassalam. Fastajabna lah. Allah diz que nós atendemos o seu chamamento. Então, os nossos chamamentos, as nossas invocações, as nossas preces, respeitados irmãos, todos serão atendidas por Allah subhanahu wa ta'ala se nós prepararmos o atendimento dos nossos chamamentos, das nossas invocações, enquanto estivermos a gozar da boa saúde, enquanto estivermos a gozar de momentos de alegria, cumprindo com as horas de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah diz: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Se Yunus alayhi salatu wassalam não fosse aquele servo que em momentos de alegria estava sempre a invocar Allah subhanahu wa ta'ala, estava a fazer tasbih, estava a cumprir com as horas de Allah subhanahu wa ta'ala, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ أو إلى يوم الدين, teria talvez permanecido na barriga da baleia para a eternidade, por muito tempo. Mas porque ele invocava, fazia dua, pedia a Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Cumpria com as suas orações, lia o seu Coran, não é? Aliás, cumpria com as orações de Allah subhanahu wa ta'ala e recordava-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala reconheceu a ele, não é? Allah subhanahu wa ta'ala ouviu a sua voz. Então, a sua voz não se tornou uma voz estranha. Quando nós invocamos, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala em momentos de adversidade, em momentos difíceis, então a nossa voz, prezados irmãos, torna-se praticamente uma voz estranha diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Então temos que ter um hábito, respeitados irmãos, de pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala, de voltarmos a Allah subhanahu wa ta'ala em momentos de alegria. Para quando estivermos em momentos de dificuldade, respeitados irmãos, até os anjos também reconhecerem a nossa voz. E dizerem: "Ya Allah, eis aqui o seu servo", e esta voz para nós é uma voz familiar. Então Allah subhanahu wa ta'ala irá atender o nosso chamamento. Então, prezados irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim e a vós a compreensão de tudo que foi falado, e que Allah subhanahu wa ta'ala faça respeitar os irmãos, que nós protejamos os direitos de Allah subhanahu wa ta'ala e compramos e respeitar os irmãos, aliás, que protejamos os direitos de Allah subhanahu wa ta'ala e trazermos e respeitar os irmãos esses direitos enquanto estivermos a gozar de bons momentos, momentos de alegria, momentos de felicidade. E respeitar os irmãos, só para terminar, o servo de Allah subhanahu wa ta'ala sempre que usar os sentidos que Allah subhanahu wa ta'ala o concedeu, protegendo-se das coisas que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu na sua vida, então esta pessoa será abençoada por Allah subhanahu wa ta'ala na velhice, naquele momento em que as outras pessoas estarão a perder o sentido verdadeiro destes sentidos. Por exemplo, respeitar os irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos a visão. Temos uma visão, respeitar os irmãos, alhamdulillah, conseguimos enxergar, temos o sentido da audição, conseguimos falar perfeitamente.
Então, enquanto estivermos a gozar desses sentidos, dessas dádivas, de respeitar os irmãos, a dádiva da visão, da audição e de outras dádivas, de respeitar os irmãos e nos protegendo daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, então Allah subhanahu wa ta'ala vai nos dar um certo baraka quando estivermos a ficar velho, quando os outros estiverem a perder estes sentidos, Allah subhanahu wa ta'ala vai manter estes sentidos de respeitar os irmãos a ter a sua funcionalidade. Como aconteceu com o grande alim Abu Tayyib al-Tabri, rahimahullah, com seus 100 anos de idade. As pessoas perguntaram a ele: com essa idade que você já tem, você ouve bem, você fala bem, você não tem nenhum problema de saúde? Ele disse: a razão é simples, é que quando nós éramos jovens, éramos crianças, nós protegíamos esses sentidos. Nós protegíamos esses sentidos de coisas haram, de coisas proibidas. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala está a nos fazer gozar hoje, dos sentidos desses órgãos. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim respeitar os irmãos e avós a compreensão de tudo que foi falado. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.